Me ouvindo bem? Boa tarde. Muito bem, boa tarde. É, Deixa eu começar logo. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz, porque a gente tá aqui hoje. Eu estou mais feliz ainda porque a Aline está aqui também, que é a tradutora do livro. É, A gente ainda vai fazer o lançamento, a gente está conversando para fazer o lançamento online e pelo menos tentar fazer em Campinas e em Recife. A gente vai ver o que é possível fazer. Ou os dois, ou assim. Mas ouvir o processo de Aline vai ser muito importante, né? Porque se brincar, Aline, acho que a gente podia fazer o online. A gente vai conversar, né? Mas talvez no encontro que vem, se tu puder, a gente conversa. Mas o processo de tradução, né? É único, é singular e poder ter a chance de ouvir, né? A tradutora é muito rico, né? Então acho que é importante a gente de cara, eu agradecer a Aline que está aqui e a gente ter a chance de ouvir dela o processo vai ser muito, muito rico, né? É, Pode falar, Aline, fala. Bom, obrigada. Nossa, quem tem que agradecer sou eu, porque assim, quando eu vi, peguei na minha mão. E assim, a tradução foi o de menos, né, João? Você fazer esse livro acontecer foi muito mais, né? Eu fiz, eu fiz essa tradução como prática, porque vocês estão recebendo e vendo a lindeza que é isso, né? Mas é muito difícil porque é muito poético, né? Então teve escolhas assim que foram muito, No início muito... eu falava para o João, eu falava, "Ai, a gente precisa publicar os dois, o português e o inglês lado a lado, porque eu estou sentindo que eu estou matando o poema." Mas foi Mas muito rico, muito rico, muito muito rico. lindo, né? A gente foi trocando, o João me ajudou muito, nossa, foi a quatro mãos. Não, de jeito nenhum. Mas uma coisa também que eu acho que é porque eu quero fazer pro lançamento algumas perguntas. Né? Tipo, eu não sei o que te deu, por que esse livro, né? Como foi que tu se conectou? Vou te deixar as perguntas que eu não sei, né? E também e esse livro ele tem uma questão importante porque a gente publicou dois livros, que foi o Estando Bem Aqui e o Poder Curativo. E o Faíscas ele era o próximo. Só que João Augusto, que é que também está na editora, ele estava coordenando a editora, ele foi pai. E aí mudou tudo, porque ele teve que cuidar do filho dele e soltou o filho que era a editora. Então a gente começou a reorganizar o processo da editora para poder. Então esse livro é um marco para a gente, assim, também nesse sentido, né? De organização, de construção coletiva, né? Então a gente está muito feliz com ele, né? E vocês vão receber, quem não recebeu ainda vai receber. Teve um atraso nos Correios que a gente só descobriu depois que o Correios teve uma paralisação, o que atrasou bastante. E, e também tem uma coisa especial sobre esse livro que vocês vão entrar em contato. Ele é um livro muito biográfico. É um livro que as poesias falam sobre a relação de James com o professor dele, né? E, e toca nesse aspecto muito humano do processo. É muito raro a gente encontrar esse lugar de algumas formas, um aluno fala sobre a sua relação com o seu professor, né? E ele fala bastante assim sobre isso. Isso humaniza o processo, porque geralmente no Dharma a gente eventualmente a gente entra em personagens muito duros, muito rígidos, né? Eventualmente. O que cria
uma certa camada artificial entre o contato com o mundo, com a realidade, né? E esse livro, o próprio ato poético, ele faz com que você tenha que olhar para a sutileza do processo, né? Para a construção do processo, para a construção do leitor também. Quem está lendo está se construindo, né? Então, para a gente é muito rico, né? Que esse seja o primeiro livro dessa retomada. E tu já tinha traduzido o livro da Tara Brach, né? Que é Isso. a Aceitação Radical, não foi? Não, foi o Não, foi o outro. O refúgio verdadeiro. Refúgio Verdadeiro, que saiu pela Luz da Letra, não foi? Ou não? Foi, foi. Pela Luz da Letra, legal. Uhum. Ah, mas eu vou deixar as perguntas para o lançamento. Tá bom. Vou deixar pro lançamento. Muito bem. Então, somos muitos. A gente vai. A minha ideia é a gente ir direto para o texto hoje e, na sequência, a gente a gente conversa um pouco, tá? Também queria saudar Madá, que eu vi ela tá ali. Madá também tradutora, né? Traduzindo os textos de James. Fernando Guimarães, que faz tempo que eu não vejo também. Ele traduziu um livro chamado Sendo Guru Rinpoche, que é sobre a prática de Padmasambhava. Um livro super lindo. Também vai sair. É, E outras pessoas. Tem um livro que vai sair também que várias pessoas traduziram a parte. E eu fiquei responsável pela é, edição final. Então, só saudar também esse micromovimento, né? Que os tradutores, as tradutoras, a comunidade de leitores, essa ideia da gente poder fazer isso de uma maneira comunitária, eu sempre gosto dessa palavra, né? De uma maneira erótica, envolvendo energia de troca, energia de eros, né? E não de soldados, não de soldadas, mas essa energia de troca, de massagem, de olha, isso me toca, né? Onde é que isso te toca? Onde é que isso chega em ti? Para que dessa maneira alguns temas que o livro traz que não são necessariamente fáceis, porque são anti-neurose ou são fora do jogo do nosso eu, né? Eu brinco dizendo que o jogo do eu ele te ilude até a hora da morte. Na hora da morte ele diz, eu não consigo mais te iludir. E aí a gente morre, ou até a crise. Então, de alguma maneira, tá junto, tá se apoiando, tá se construindo, né? Nesse processo. É muito, muito, muito precioso. Muito precioso. Muito precioso. Isso só é possível porque a gente tá aqui em comunidade, tá construindo essa, essa construção, essa, os místicos vão dizer, uma egrégora. Egrégora, né? Eu gosto também dessa palavra. Mas esse rizoma, essa coisa, né? Isso ajuda que a gente não entre em processos solitários, fixos, neuróticos, né? Muito que bem. Então vamos lá, pegar o texto. Eu vou projetar aqui e a gente vai começar a nossa leitura. É, Vou deixar falar sobre o livro e os postais quando a gente tiver for fazer o lançamento. Todo mundo tá vendo? Então o livro começa com isso, dedicado aos pobres de coração.
Isso é algo que a gente vai ver, né, ao longo do texto, né, sobre quantas vezes, eventualmente, você foi um pobre de coração, né? Para mim, quando eu li essa parte, o que me veio, é como é uma frase assim, né, que você pode ter muito sentido, mas para mim, quando eu li, foi, eventualmente, quando eu tenha sido um pobre de coração, quando eu tenha sido mesquinho, ou quando eu tenha me perdido, ou tenha me fechado, oxalá alguém tivesse pego na minha mão, né, e me conectado e me trazido para para reabrir meu coração, né? Para mim, esse texto, na minha leitura, né, ele tem muito a ver com essa relação de James com o professor dele, né, dos momentos de crise que eles atravessam, né, até o momento em que tem um poema específico que fala sobre isso. E quantas vezes na vida a gente não se perdeu, né, ou a gente se encheu de algo, de ideias, de pressupostos, e cortou o contato com a realidade, cortou o contato com a, a sensibilidade, né? Então, eu acho que essa dedicação é muito pertinente, né? Da gente refletir e olhar. E esse é o primeiro poema, né? Que é é o postal de Padmasambhava, que está dentro do livro. E ele diz: Este mundo e nossa mente agitados se combinam para nos manter girando. Lembrar-se de você quebra o feitiço e traz um novo começo. Então agora ele fala do guru, né, do guia, né, daquilo a gente pode dizer dessa maneira, aquilo em mim que me lembra de um caminho, aquilo em mim que me lembra de que há princípios, há nortes, há valores, há processos que podem servir de guia na minha trajetória. Na oscilação do mundo, como a música de Siba, né? Cada vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. A lembrança de alguém que olha para ti e diz: eu tô contigo, ou eu vejo em ti algo, né, especial, algo bonito. Apenas no nível afetivo, isso já é suficiente. E aqui é outro nível, que é o nível espiritual, né? Então, você tem alguma pessoa que te diz na hora da crise que, olha, eu tô contigo. Esse é o lugar do guru, que não é enquanto função, enquanto, no caso de Padmasambhava, que é esse guru que está aí, não é nem homem nem mulher. Ele é a função guia, criativa, disponível da nossa própria mente, que nos acessa, que nos conversa conosco, que nos orienta numa boa direção, né? Então, parte do processo do livro, quando a gente for olhar o Tantra, por exemplo, é você ter uma boa conexão com esse guia, né? No budismo a gente chama Samaya, ou voto. Tipo, eu não vou esquecer do meu guru, eu não vou esquecer é, daquilo em mim que me olha com olhos amorosos, que me vê com olhos amorosos. Eu não posso me esquecer disso, porque senão, diante da crise, eu vou devolver crueldade. Diante da crise, eu vou devolver violência, eu vou devolver desprezo, eu vou devolver carência ou entorpecimento. É a lembrança disso, é a lembrança do princípio que te mostra quem tu és, a tua natureza, que a gente diz, isso é o que quebra o feitiço.
Então, a gente precisa sempre lembrar disso. O que é que quebra o feitiço? Uhum. O que é que em mim quebra o feitiço? Aqui é o prefácio, o sumário. Aqui é o professor dele, Tigmirizin Lama, falecido no começo dos anos 2000, que era um bruxo poderoso. Era um mestre caótico, inesperado e completamente livre, né? Então James escreve sobre ele: sol brilhante, estrela cadente, relâmpago, faísca de Buda, sorridente portador da paz, derretendo o coração mais duro, né? Para você dizer isso, você tem que ter comido 1 quilo de sal. Uma pessoa, né? Você tem que ter comido 1 quilo de sal com ela. Então, é esse quilo de sal que ele está partilhando com a gente, né? Que é o que é ser um relâmpago, o que é ser um sol brilhante na vida de alguém, o que é ser uma estrela, né? Cadente, onde você faz pedidos, o que é ser a faísca de Buda, o que é ser o sorridente portador da paz que derrete o coração mais duro, né? No nível externo, se você chega na Índia, no Nepal, no Butão, o mestre aparece, as pessoas sobem e fazem prostração e fazem reverência, independente de quem é o mestre. É um grande mestre, as pessoas fazem isso, porque o aspecto cultural já está muito estabelecido. Só que o aspecto secreto disso é esta pessoa que está ali, né? Eu tenho uma relação com ela que faz com que eu confie nela, que faz com que ela já tenha me ajudado de maneiras inexplicáveis a atravessar a jornada da vida. E por isso eu chamo essa pessoa de guru, de mestre. Então, eventualmente, o aspecto cultural, ele inibe um pouco o contato com isso, né? Com essa relação mais profunda. Ao mesmo tempo, sem cultura, algumas coisas não são preservadas. Então, é sempre uma faca de dois legumes. Então a gente vai para o prefácio. Minha sugestão é cada um ler um parágrafo, pode ser? Eu vou, como somos muitos, eu não vou fazer do meu método caótico, não. Eu vou começar com as pessoas que estão aqui, que eu tô vendo. Aline, tu pode ler o primeiro? Como tu é a tradutora, tu lê o primeiro e o segundo. Tá bom. Prefácio. Este é um livro de formas que expressam a conectividade, a base e a fonte de nossa breve vida como seres sencientes, seres que percebem, sentem, pensam e se comunicam. A base do nosso ser é a abertura, a lucidez irrestrita presente em todos os eventos. Emergimos nesse campo de luz, iluminamos e refletimos uns aos outros. Faíscas voam quando nos emocionamos e nos comovemos, e talvez elas possam emocionar e comover outras pessoas. Uma faísca do fogo brilhante da vacuidade pode iniciar um incêndio, transformando todos os conceitos em cinzas. Essa perda é o verdadeiro ganho, a revelação da ilusão. Eu vou só, porque aqui obrigado, Aline, ele já vai abrir algo que para mim é muito importante. Em Vedanta, há uma regra de ouro que eu considero preciosa, que é assim: quem ensina ou quem instrui e quem recebe a instrução sempre precisam saber se estão falando da mesma coisa, para que eu não traga a ideia para um lugar que seja do meu ego, que eu me aproprie daquilo, ou que eu destrua aquilo antes de sentir aquilo.
Por exemplo, se a gente pega uma coisa no budismo que existe, que é o voto de Bodhisattva. Traga benefício aos seres. E você encontra uma pessoa que diz, não, mas eu estou precisando desta pedra de crack. Vai me fazer bem. E você diz, claro, claro, eu faço tudo pelo outro. E você oferece, e você diz, olha, fiz uma boa ação, pero no mucho, né? Isso não propriamente. Oferecer o objeto de vício ao viciado não necessariamente é compaixão, né? Ou ser agredido sistematicamente por uma pessoa agressiva não necessariamente é bondade, né? Então, quando James traz já de cara aí a frase, a base do nosso ser é a abertura, a lucidez irrestrita, presente em todos os eventos. Primeiro que a introdução dessa palavra, lucidez, e segundo, primeiro não, primeiro ele diz, a nossa base não ser a abertura, e depois ele diz, essa abertura, nessa abertura está essa lucidez irrestrita. Essa palavra lucidez é uma palavra difícil de ser traduzida, porque ela é traduzida em alguns casos como presença, embora ele use menos presença. Em alguns casos, ela é traduzida como simplesmente como a palavra tibetana, que é Rigpa, né? Mas eventualmente ela é traduzida assim. Essa tradução, a primeira vez que eu vi foi com Lama Santen, lucidez, né? E ela significa algo que é o que a gente vai olhar esse livro como um todo, né? Ele vai tentar fazer com que a gente entenda isso indiretamente, dizendo: você emerge nesse campo de luz. Você ilumina nesse campo de luz e você reflete nesse campo de luz. É isso que é você, né? A ideia é o que faz com que você acredite que você é uma coisa, mas você nunca foi uma coisa, né? Não existem tais coisas chamadas coisas. O que existe é a presença contínua de um aqui e agora luminoso, criativo, mas que não consegue ser definido em termos absolutos, em momento algum. Todo sentido, todo contexto, todo sentido depende do seu contexto. Todo sentido é uma doação da luz, mas ele não consegue, você não consegue caracterizar a luz em termos absolutos. Em outras palavras, tudo que você olha, escuta, vê, observa, sente, incluindo a si mesmo, incluindo a isso que se chama externo, isso que se chama interno, são nomes atribuídos pela tua própria mente. Eu posso falar muitas coisas e ainda assim eu não estabeleço nada em termos absolutos. Dependendo do contexto, o que se apresenta muda completamente. Então, quando ele diz a base do nosso ser é a abertura, a gente pode pensar, não, eu não sou abertura, eu sou João. O ato criativo de dizer eu sou João parece que institui alguma verdade,
Né? Mas isso só institui uma verdade parcial, contextual, com seres humanos que falam português. E quando você, se você é alguém que estiver em Portugal, vão entender português, em Portugal se chama brasileiro. Você fala brasileiro, você não fala português, você fala brasileiro, né? Ok. Então, isso constrói um jogo, dizer eu sou João, constrói um jogo possível em determinado contexto. Mas quando vem o tigre e me ataca, eu digo eu sou João. Não importa, né? Quando vem a bactéria, o vírus, né? Ou quando o pombo caga na minha cabeça, eu sou João. Isso não pode acontecer. Então, o ego, ele tenta fazer com que a força de uma definição consiga permanecer ao longo do tempo. Você disse que me amava. Você disse que não ia embora, né? Ela disse que eu não. Mamãe disse que eu não presto para nada. Mamãe disse que eu. Mamãe nunca esteve presente para mim. Logo, o mundo vai ver, as pessoas vão ver. Então, o jogo das definições faz com que a gente diga, você não consiga reconhecer que não há em ti nada que seja definível em termos absolutos. O que a gente chama a tua natureza criativa, a tua natureza aberta. Ela é inibida na medida em que você fica presa no jogo de definições. Então, toda a prática que a gente vai fazer aqui é uma prática de ajudar a estar em contato com o presente, para que as definições vão caindo de maduro. E você vai encontrando um tipo de referência diferente. A diferença daquilo que está presente em todos os eventos. A referência daquilo que não tem nome, mas permite que tudo possa surgir. E não nega a nomeação. Então, quando ele diz isso, ele está convidando a gente a experimentar isto, a experimentar o encontro consigo. Mas não é um encontro consigo como no mundo interno. Por isso que eu disse, esse não é um curso terapêutico. Não é contigo, com as tuas partes. Não é a parte terapêutica do método junto. É encontro contigo como o que é verdadeiro em ti, apesar de quaisquer definições. Mas eu quero acreditar que meu pai não me deu amor, que minha mãe não me deu amor. Ok, é isso que eu quero me agarrar. Ok, interessante. O que a gente pode dizer é, parece que você tem muita vingança no seu coração. Ou parece que lembrar do sofrimento foi importante. Mas isso não faz com que nada em ti. Esse é um ato de força teu. Esse é um ato de força. Mas nada em ti foi definido em termos absolutos. Porque pai e mãe continuam sendo palavras que você pode agarrar ou assoprar todos os dias, dependendo do caso. Então, definições internas causam estrago.
contato consigo, no sentido de conhecer a tua natureza, faz com que o teu corpo vá ganhando esse aspecto de flexibilidade, maleabilidade, de maneira que as definições te servem e não te aprisionam. Isso é uma grande diferença. As definições nos servem, mas não nos aprisionam. Deixa eu olhar a carinha de vocês. Tranquilo, gente? Tá dando por enquanto? Yes? Boa. E aí a gente pode olhar outro aspecto disso, que é. Ai, vocês estão vendo? Vocês não estão vendo, né? Cadê? Ah. Quando você se aferra a uma definição rígida sobre ti, ela vai causar desequilíbrio no teu corpo. Quando você coloca algo como eu tenho que ser isso, aquilo cria um desequilíbrio, porque nem tudo em ti precisa lembrar-se disso. Nem tudo em ti precisa ser controle. Nem tudo em ti precisa ser medo. Nem tudo em ti precisa ser criticidade. Mas, por algum motivo, quando você era um bebecito, um filhocito, uma criancita, um filhote, você se agarrou a definições. Você construiu definições. E ao fazer isso, elas bloquearam o teu contato com o mundo, criando um filtro, no sentido de que, criando um filtro que, criando uma barreira na qual eu existo a partir disto, a partir do meu medo, a partir da minha busca por atalhos, dois pontos, compulsões, ou a partir da minha rigidez, ou a partir do meu rigor, ou a partir do meu cuidado pelo outro. Então, isso a gente chama, isso é o samsara, é a roda das definições. E o que James vai trazer com esse texto pra gente é, olha, não vai por aí, porque as definições, como ele tem um texto que ele diz, elas te beijam e te abandonam. Mais dia menos dia, você encontra ou as consequências de ter carregado um peso, ou de ter carregado processos que não te fizeram bem. E quando ele ouve falar de lamas poderosos que tiveram poderes, ele diz: oh, 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 interessante, mas nada disso inibe a morte. Acho bem bom isso, né? Você vai encontrar a morte e não tem nenhuma definição que te ajude nesse momento. Apenas uma forma de olhar pode te ajudar, né? Que envolve um poema de bandeira que eu já disse para vocês, né? Que é: está tudo em seu lugar. Está tudo em seu lugar. Abertura volta para abertura, né? Criatividade volta para criatividade. Mas João, eu não quero morrer. Eu sou muito pequenininho, Dona Morte. Eu ainda tenho coisas para fazer. Eu. Pá, pá. A morte simplesmente vem para todos. Muito bem. Então, quando ele diz na sequência, se você entende que você nunca foi uma coisa, que isso é o fogo brilhante da vacuidade. Quando vocês veem os Budas, alguns deles, eles têm chamas ao redor.
Então, uma faísca desse fogo brilhante pode iniciar um incêndio. Significa, você pode ser tocada e dizer: eu não quero carregar uma vida a partir de definições. Eu quero ter contato verdadeiro. Eu quero entrar em contato com o mundo. Eu quero entrar em contato com isto que se apresenta aqui, né? Eu quero minha abertura. Eu quero abertura. Eu brinco muito com o pessoal do Zen, porque eu digo, para vocês meditar é muito bom, porque tudo parece muito clean, né? Mas esse é um erro meu, porque a cabeça deles, o caos está na cabeça. Eles deixam tudo clean pro caos ficar na cabeça. Mas eventualmente no budismo tibetano é muito diferente, porque o caos está em todo lugar, na cabeça, fora. É muito interessante, né? Então, ou vocês pegam uma dinâmica como o Lama Santen, que é constrói coisas, vai para ali, isso aqui não para. É interessante, interessante. Por quê? Porque quando você é tocado pela vacuidade, que significa as coisas não existem em si mesmas, você encontra, eu estou sonhando esta vida. Eu estou construindo uma vida de sonho aqui e agora. Eu posso sonhar pesadelos, eu posso sonhar sonhos cansados, ou eu posso sonhar processos positivos para mim e para os outros. Por isso que o contato com a vacuidade faz com que as coisas se movam, que você se mova, mas você vai se mover a partir do que é ético para ti e para o outro. Mas se eu digo, não, 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 eu não posso soltar a tua mão, mesmo que você me puxe pro abismo, eu não vou soltar a tua mão. Interessante. Que definição interessante, né? É o famoso abraço de afogado, né? Duro, duro. Eu te arrasto pro abismo, né? As definições arrastam a gente pro abismo. Por quê? Porque elas são antirrelacionais. Elas são ideias impostas sobre a realidade. Elas não são, elas não fazem parte do processo interativo que é um pra cá, dois pra lá. Um, dois, dois, tananã, tananã, tananã. Eu tô contigo, eu tô comigo, né? Elas não fazem parte disso, elas instauram verdades, né? Uma faísca do fogo brilhante da vacuidade pode iniciar um incêndio, transformando todos os conceitos em cinzas. Oxalá a gente possa fazer isso e renascer nessas cinzas. E ele diz: essa perda é o verdadeiro ganho, a revelação da ilusão. Xalá. Xalá, né? Que lindo! Isso, me libere das ilusões, né? O budismo tem uma coisa que eu sinto muita falta, tô sendo bem sério com vocês, porque no hinduísmo, na Índia, eles são desesperados pela verdade. É como Rumi, o poeta, né? Eles exageram e eles, né? Oh Deus, abra meus olhos, né? Embora no budismo tântrico tenha esses elementos, assim, né? A gente precisa disso, tipo, me ajuda, me abre meus olhos. Me ajuda. Essa entrega é importante no processo, né? Muito bem. Aqui a segunda pessoa, Margarete. Ah, desculpe, a partir de faíscas ou Isso. Faíscas. pode aumentar um pouquinho, João? Posso? Acho que posso. Deixa eu ver. Ui. Melhorou? Melhorou. Fa- Faíscas emanam do fogo. Elas são as oferendas deste e mostram o caminho de volta a ele.
O fogo da lucidez brilha intensamente em todos nós, embora seja geralmente subestimado. Engajar-se nas faíscas, neste livro, nos convida a ser a lucidez aberta, que é a base do leitor, desculpa, do pensador, do experimentador. Essa lucidez, nossa presença, é o amplo fogo iluminador que acende todos os diversos momentos de nossa vida. Preciso de uma água, desculpa. Vai lá, mas tá tudo, tá bem. A gente vai olhar isso aí, essa parte. Então, ele tá invocando o elemento do livro, que é o fogo. Ele tá invocando esse elemento, né? O fogo. Ele diz: o fogo, as faíscas vêm do fogo, né? Elas são oferendas do fogo e mostram o caminho de volta a ele. E aí a gente olhando isso, o que eu sou? Se eu não tenho uma definição exata, se eu nunca fui definível, o que eu sou? Se eu ganhei definições, ou se eu acreditei em definições, há definições que são muito duras. Por exemplo, quando você tem vou usar um exemplo generalizado. Uma mãe deprimida, um pai deprimido, uma mãe alcoolista, um pai alcoolista, um cuidador num nível muito alterado de cuidado interno. A criança ela cria uma crença que é, eu não mereço amor. Algo em mim é desprezível, ou eu não tenho necessidade de viver, né? Então, isso às vezes, eventualmente, é tanto um alerta como um crítico que diz, mais uma vez você está fazendo besteira, diz para a própria pessoa, ou é uma parte dela que solta o quentinho do coração. E algumas pessoas, vocês vão ver isso, elas convivem com depressões sem entender que, na verdade, o corpo dela aprendeu a criar aquela definição sobre ela para protegê-la da expectativa de um cuidador disfuncional. A expectativa de ser amada por um pai disfuncional, uma mãe disfuncional, é mais dura do que eu acreditar que eu não presto. Então surge uma definição interna sobre mim que me congela. Então, num nível, vamos dizer assim, mais profundo, entrar em contato com esse tipo de conhecimento que a gente está dizendo vai fazer com que várias camadas tuas sejam massageadas. Para que você entenda, nunca, por mais que eu tenha passado por isso, isso nunca me definiu. Por mais que meu corpo tenha reagido com a depressão, com a compulsão, com a rigidez, com a criticidade, uau, isso foram só processos criativos. Nada essencialmente foi definido. Nunca, nunca. Aquela criança se construiu assim, construiu isso dessa maneira, mas criança, corpo, são palavras. Não é que eu vou ignorar o processo, não. Mas eu não vou acreditar que o sofrimento me caracterizou de forma absoluta. Então é por isso que se diz, né? Aquilo que o Buda diz, quando ele faleceu, ele disse: Eu nunca vim e eu não vou. Do que ele está falando? Ele está dizendo que há algo que continua presente, que sempre continua presente. E é esse algo que permite que muitos mundos surjam com muitos contextos diferentes, com muitas definições diferentes. Mas em termos definitivos, apenas a gente encontra o silêncio.
ou a abertura, a possibilidade. Então ele vai dizer, né? Essa, esse fogo, essa capacidade de ver a criatividade que somos, ela está presente aqui agora, mas ele não é visto. E quando você se engaja com algo, eu gosto de dizer essa palavra, né? Quando você roça, quando você se engaja, quando você se relaciona com algo, há um convite para que você, nesse caso, as faíscas desse livro, para que você veja, é isto que é você, você sempre foi isso. Você nunca deixou de ser isso. E mesmo quando você acreditou, o teu corpo acreditou que você não era, e aquilo era só uma crença, ou só uma crença que foi necessária naquele momento, mas você nunca deixou de ser a criatividade não nascida, sempre presente. Você tava nanando, né, Bi? Aí ele diz: essa é a tua base, essa é a tua condição. E aí ele vai falar de práticas na sequência, ou formas de apontar para isso. Então, isso está presente em ti, como leitor, como leitora, como quem pensa, como quem experimenta. Está sempre presente, embora nunca chegue a uma verdade definitiva. Nunca há tal coisa como uma verdade definitiva. Hum. Muito bem. Agora na minha lista é Michele. Consegue deixar um pouquinho maior, João, por favor? Consigo. Melhorou? Sim, obrigada. Nada. Estas breves expressões surgiram da minha experiência do Dharma. Elas foram faladas e escritas ao longo de cerca de 20 anos e refletem o estado de espírito de muitas diferentes ocasiões. Eu espero que elas falem com você. O estilo não é formal, e espero que essa textura solta torne fácil acessar e refletir sobre o conteúdo. Embora alguns dos trechos tenham sido organizados em torno de certos temas, não há uma sequência progressiva. Você pode começar em qualquer ponto. Cada faísca ou fragmento está completo em si mesmo. A leitura é Opa, só um minuto. uma atividade que envolve toda a pessoa. Recebemos mais se envolvemos com nossa experiência de vida e clareza, permitindo que emoções e sensações se tornem parte do momento em revelação. Muitos dos textos oferecidos aqui são trechos de transcrições de palestras que dei em centros de Dharma na Europa. Eles foram coletados por transcritores, principalmente por Sarah Allen, Joe Fitch e Barbara Terrace. Fazer um livro a partir de fragmentos requer tempo, reflexão e muitos rascunhos. A ajuda paciente e atenciosa de Barbara Terrace tornou esse processo possível. O livro foi configurado para impressão por Sarah Allen. James Lowe. Isso. Obrigado, Michele. Então Nada. vejam, é esse lugar de entrar em contato com o espaço aberto. É sempre uma coisa que as culturas orientais e afrodiaspóricas e dos povos originários têm, reverencie, entre em contato com o teu aqui e agora. Valoriza o teu aqui e agora. Valoriza quem fez tu chegar até aqui. Valoriza o processo, né? Então, para essas culturas, o processo é muito importante. Reverenciar o processo é muito importante, né? Então, quando ele diz, a gente recebe mais se a gente envolve com a nossa experiência de vida, se a gente mastiga isso, se a gente entra em contato com isso, né?
E a gente parte do pressuposto de que as emoções e sensações que a gente vai sentir aqui, elas falam de mim, de coisas que ou estão inibindo o meu processo de relaxar, de soltar, ou que vão precisar de mais atenção no futuro, né? Mas é isso, eu tô inteira aqui. Então, não necessariamente eu vou ter bons sentimentos ou maus pensamentos, ou bons pensamentos, ou não, eu vou ser o que é, eu vou estar atenta ao presente que está aqui. E esse é o processo, né? Hum, a vida é simples quando você aceita que ela é complicada. A vida é complicada quando você acredita que ela deveria ser simples. Então a gente tem duas palavras importantes aí, que é aceita e acredita, né? Tipo, aceitar significa se abrir. Acreditar é um esforço, uma imposição sobre o outro, sobre o mundo, sobre o aqui e agora, né? Geralmente quem acredita em algo vai tentar impor a sua crença nos demais e não dialogar, né? É, deixa eu olhar pra carinha de vocês. Como é que vocês estão? Assim, 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 assim. Sim. Sobreviventes. Muito bem. É, agora eu tô numa dúvida que eu vou partilhar com vocês. A gente vai fazer uma votação, tá? Votação A. A gente parar agora e fazer um trabalho de escrita sobre isso que a gente leu. Votação B. A gente conversar sobre isso em subgrupos, já que somos muitos. Só conversar e voltar para cá. Ou votação C. A gente continuar a leitura e não fazer nenhum trabalho de nem A nem B. Jesus, só Deus para poder contar os votos aqui de vocês, viu? Nossa, eu criei um monstro. Não, não, acho que eu não consigo. João, você João, não vai até sabe que horário? fazer. A gente tem mais meia hora. Ô, João, você não sabe fazer aquele voto? Você está Presunto? ganhando, João. Você Olha tá aí, ganhando? você está ganhando. Disparado. É, tá bom. Então a gente faz o C. Olha aí quantos vocês. Conta aqui É, já teve rápido, um ó. bloco de C grande. A só teve dois, três, quatro. Então, mas eu vou dizer uma coisa, então. A gente faz o C, mas eu vou dizer uma coisa. Eu votaria ou no A ou no P. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. É muito importante que vocês, junto com esse estudo, que vocês façam processos de digestão. Enquanto a gente não vai começar as práticas de contemplação, que vai ser lá pro meio do livro, a gente vai fazer. É importante que você faça digestão, porque se você diz, não, tudo é vacuidade, ou se não, não entendo nada de vacuidade, isso são crenças. Isso não vai te trazer, não vai te ajudar. O que a gente vai precisar é de digestão. James fala essa palavra que eu adoro, que é massagem. Então, ou conversar massageia, e aí eu brinco sempre, cria o seu grupo de estudo do Faíscas ou de qualquer livro, né? Ou escrever, e aí a técnica da escrita, escolhe um tema, por exemplo, uma coisa que a gente já fez, que é tudo que eu tinha certeza que eu era, que eu era e que eu deixei de ser. Ou, por exemplo, coisas que insistem
em estar presentes em mim como se eu fosse isso. Então, investiga isso, né? Quando tem um núcleo que está muito duro, você precisa fazer uma boa massagem ali, para que aquilo se dissolva. Dissolve. Né? Então eu acho que é isso. Hoje a gente não. Vai ter um dia que eu vou dizer, não, a gente vai fazer a escrita, mas hoje não, tá? Então hoje a gente vai fazer democraticamente. Então bora lá pro. João, desculpa interromper. Se for democraticamente, venceu o A. Uá. Sim, se você fizer contabilidade direito, você vai perceber que Pela minha está, conta, deu 17 Cs. né? E 17 Cs e 12 As. Vai ter segundo turno. Então eu Vamos lá, errei. contar de novo. Ó, Eu Contem aí, pra gente eu, ser democrático. Bora. eu errei feio, eu errei rude. Errou Desculpa. rude foi Cris. Mas é alguém bom. conta o A, eu conto o C. Eu mudei meu B pro A vencer. Não, não. Votou B, tá votado. Gente, 17 Cs de novo. Foi. E quantos as? 13 as. Pronto, tá bom. Você venceu. Bora continuar o texto. Vai ser ótimo. A gente vai fazer. Tudo é ótimo. Tudo maravilhoso. Então, bora partilhar aqui. A gente só tá no prefácio ainda. Nem entrou no livro. Veja. Esse é o prefácio que ele fez para edição brasileira, tá? Então, assim, teve uma coisa quando a gente for fazer o lançamento. A Aline vai poder falar também sobre isso. Mas teve uma coisa que. Esse é um livro que não é um livro introdutório propriamente, né? É um livro que traz elementos já, por isso que eu brinquei, brinco não, digo brincando também, que a gente precisa muito da comunidade, porque tem palavras que não são fáceis, tem conceitos que não são fáceis. Então a gente precisa, né, sem vergonha, né, ir trabalhando isso, construindo, tirando as dúvidas, analisando a si mesmo, analisando a sua relação com esse tema. Por exemplo, a palavra guru durante muito tempo para mim era complicada, né? Então, a gente começa guru é aquele que me apresenta a verdade, né? Se vocês quiserem ter uma visão de como é isso na Índia, uma pessoa que eu acho que é muito interessante no Brasil, que tem uma visão clássica disso, é Glória Arieira, no Rio de Janeiro. Foi professora daquele, é um rapaz que é muito famoso, que é Jonas, esqueci o sobrenome dele. Jonas Mazete. Mazete. Jonas Mazet. Mazete. Mazet, que é do Vedanta, né? Mas Glória é uma pessoa super interessante, assim. E aí você vê o modelo clássico, né? Que é a pessoa estuda e ensina, né? Os alunos estudam e quando eles estão prontos, eles ensinam. Esse é o caminho, né? E assim as coisas são mantidas, né? E a gente consegue acessar aquilo que nos tira da ilusão. Então, bora lá. Quem pode ler a primeira parte do prefácio? Desculpa. É a pessoa que está na minha frente aqui é Flávia. Vai lá, Flávia. Flávia Azeredo. Prefácio à edição brasileira. Os ensinamentos do Buda e de todos os gurus das muitas linhagens do Dharma estão focados em nos ajudar a encontrar a nossa própria liberdade intrínseca. Estamos todos envolvidos em um casulo kármico que fiamos para nós mesmos. Dentro dele, parece autoevidente que sejamos indivíduos autônomos. A liberdade dual de escolher isto em vez daquilo é, contudo, enganosa
uma vez que cada escolha que fazemos confirma nossa identidade como uma pessoa com uma existência inerente. O conforto de saber e sentir que eu sou quem eu penso que sou, leva à complacência entorpecida que parece ser a liberdade de escolher, que parece ser a liberdade de escolher me engajar naquilo que parece ser real para mim. Nossa, posso ler de novo? Pode. O conforto de saber e sentir que eu sou quem eu penso que sou, leva à complacência entorpecida que parece ser a liberdade de escolher me engajar naquilo que parece ser real para mim. Nossa Essa, Senhora. essa palavra-chave aí é complacência entorpecida, né? Que é eu sou eu. Isto é assim. E aí, se a gente vai olhar esse. Obrigado, Flávia. Se a gente vai olhar esse trecho, a gente vai entrar em contato com outra coisa, que é a falácia da ideia de que eu sou eu. Como se houvesse a minha imagem pudesse, a imagem que eu tenho de mim, ou o ideal que eu tenho de mim, fosse suficiente para estar comigo. E na verdade, eu, como diria a pessoa, eu não sou um. Eu sou muitos. Eu sou muitas, né? Então, só aí a gente pensa, né? Se a gente pensar nesse nível, o nível, a gente vai ver o nível de adoecimento psíquico, é quanto mais forte você acredita que você é um só. E o maior nível de saúde é quanto mais amplo você é capaz de ser para acolher e estar com a sua diversidade interna, com a sua floresta, né? Então, o que esse ensinamento está trazendo, quando ele vai dizer é, veja, né, este casulo de causas e consequências, que é o sinônimo de karma, que você fia para você mesmo. Às vezes é uma coisa que a gente conversa, né, na ala terapêutica, é cuidado para você não se humilhar, para você não se atacar, para você não se agredir excessivamente, ou em qualquer nível, para você ser tão duro com você a ponto de você estancar, né? Cuidado para não fazer isso com o outro. Cuidado para não fazer isso com o mundo, porque é muito duro viver assim. Isso, eventualmente, se você parte do pressuposto de que você é você, você com certeza vai torturar partes suas que não conseguem ser assim, e você com certeza vai atropelar parte nos outros que também não conseguem ser assim. Então a dualidade que é isso, eu sou isto, quando você se aferra à dualidade, quando você agarra a dualidade, você cria opressão. E parece que você está escolhendo bem, mas na verdade você está usando um princípio, eu, sobre o mundo. E você não está vendo que eu é uma doação da linguagem, é uma doação criativa. Ele serve para você dizer, eu gosto de comer sorvete, de tomar sorvete de menta. Agora ele vira uma tortura quando você diz, faz 5 anos que eu não tomo sorvete de menta. Ou eu sou um fiasco, ou eu sou um fracasso, ou eu era linda, ou é você que me faz mal, ou tudo o que eu queria era você pra mim. Isso é bom na música, na MPB, no funk, nessas coisas.
Mas para viver assim, isso é duro. Então fique atenta. Palavrinha-chave para autoestudo: casulo kármico. Casulo que você fia pra você. Que você tá lá. Fiar. Fiar é uma boa palavra, né? Que você dá, você coloca a agulha dentro da linha. Precisa muita atenção para você fiar a mesma história sobre você e sobre o mundo. Todos os dias. Todos os dias, né? Muito bem. Agora é Tauana, que está aqui na minha frente. O Dharma oferece uma liberdade diferente, que não encontra limites na dualidade, nem na subjetividade ilimitada e limitante. Ao nos abrir para nossa base não nascida, nossa presença pura, aberta e vazia, desvencilhamos-nos da nossa antiga pele e do casulo kármico e despertamos para a inseparabilidade da pureza intrínseca da nossa lucidez e para a presença instantânea de sua revelação, ambas igualmente inapreensíveis. Do mesmo modo que nuvens e arco-íris vêm e vão no céu, a felicidade e a tristeza vêm e vão na mente. Em nenhum dos casos há qualquer traço real deixado para trás. Essa exibição que surge e desaparece por si mesma é a liberdade alegre da mente. Cada momento é brilhante, com as faíscas voando do fogo radiante da presença. Obrigado, Tauana. Muito bonita essa parte, né? Só que ele tá trazendo isso, que é tipo, olha, há um tipo de liberdade que não é a de ficar presa ao referencial eu, né? Não é buscar uma subjetividade que te limita ou limita as tuas relações. Há um tipo de contato que é com a tua base, com aquilo em ti que está presente aqui agora, mas que é amplo, que não tem um nome definível, né? E ainda assim não nega tudo que está presente. E dessa maneira, ao se abrir nesse contato, né, a, a gente sai dessa antiga pele do casulo kármico e a gente descobre, olha, eu faço parte, ou, porque se a gente dizer eu faço parte, isso parece algo do ego, né? Mas não é. É, a luminosidade está aqui. A luminosidade sempre é. Ela sempre está disponível aqui e agora. E a linguagem, tudo que vem em mim é apenas essa luminosidade criativa que não estabelece nada e ainda assim constrói tudo. Então, tudo está disponível para abertura, inclusive a linguagem, inclusive dizer eu sou João, inclusive dizer eu gosto de sorvete de menta, inclusive dizer eu me machuquei com isso, ou desculpa por eu ter feito isso, mas isso não faz nem que eu agarre a ideia de que eu sou uma vítima, nem que eu sou um agressor. E sim que eu posso ter contato, que eu posso estar conectada, estar conectado e continuar conectado com aqui e agora. Então isso é o perdão total, né? Mas é também a relação total. E na relação a gente pisa no pé do coleguinha, né? Quem nunca, né? Então quando ele diz, quando você vai percebendo, né, que não há nada definitivo em lugar algum, você encontra a liberdade alegre da mente. E aquilo que aparentemente parece ser verdadeiro, em termos absolutos, mais dia, menos dia, vai se revelar como transitório. Ou outro sentido vai surgir.
A prova disso é a camisa Pergunte, quer saber sobre mim? Pergunte ao meu ex. Né? Camisa muito popular, vende bastante. Né? Ou os brechós, como o Lama Santen gosta de lembrar, né? Que é, vá no brechó. E aí você vai ver objetos que foram muito caros para alguém. Aqui em Portugal acontece uma coisa muito comovente, que é, como é um país que tem muitos idosos, na Europa como um todo. Às vezes um idoso morre, ele não tem ninguém, então a família vai lá e vende tudo num pacotão. Aí recebe, é, você recebe coisas, aí você vê coisas. Eu ganhei uma coleção de corujas. Quem colecionou corujas de vários lugares do mundo? Mas quem colecionou aqui ia pro lixo. Então, a pessoa que sustentou aquilo sustentou por um tempo botou aquela luminosidade ali durante um tempo. Depois que ela faleceu, os sobrinhos olharam e disseram: Isso é lixo. Interessante, né? Então, há coisas que enquanto você é vivo você sustenta, mas elas não têm sentido em si mesmas. Há dores que você sustenta porque você ainda não massageou. Preciso massagear. Campanha massagem já. Né? É preciso massagear. É preciso massagear. Você diz, não, isso aqui foi porque eu acreditei. Minha mãe ela tinha problemas. Durante o tempo eu acreditei nisso. Isso foi só uma crença. Eu nunca fui isso. Isso foi o fruto dessa relação. Vocês entendem, gente? Eu continuo sendo. Eu não sei, até hoje eu não sei o que estou buscando saber quem eu sou, né? Eu sou esta relação, eu sou este contato, aqui e agora. A gente vai poder ter esse curso todo sobre isso. Eu queria deixar, eu devia ter deixado um pouquinho antes, né? É... Aline, tu topa a gente vou perguntar logo pra ti agora, na bucha, como se disse no Nordeste. Tu topa fazer o lançamento na próxima segunda? Vamos fazer, porque a gente faz o lançamento e o estudo online, e depois a gente faz ele, vê se consegue fazer ele localmente, tanto em Campinas quanto em Recife. E vai ser assim, o frescor do momento, João. Você vai começar a me dar as perguntas e eu vou ter que responder assim, com Eu a posso te dar as faculdade da perguntas mente. antes. Eu posso, eu posso te dar as perguntas. Eu vou te dar as Não, perguntas mas antes. ó, quando eu fiz com a G, ela foi me perguntando. Acho que fica até mais É, então boa, eu vou fazer as leve, né? perguntas. Eu vou chamar também. Porque senão eu vou criar uma personagem aqui que está completamente em desacordo com o que o James fala. Ah, boa. Pelo menos é honesta. Chego aqui e vou respondendo conforme for surgindo. Maravilha, maravilha. Vai ser muito bom a gente entrar em contato com isso contigo. Vai ser muito bom a gente poder estar aqui. E, e, e é isso. E eu quero realmente que a gente consiga fazer disso um processo coletivo, sabe? Porque esse papel de facilitação é muito rico. Mas sintam, e isso vai ficar mais fácil, né, nos próximos encontros, que a gente pode trazer nossas dúvidas, construir junto. Isso é fundamental. Sem isso não tem conhecimento verdadeiro, né? Não tem conhecimento verdadeiro. E quando eu conheci James, foi há 8 anos, ele disse, quando eu disse, esse texto foi outro texto, ele disse, esse texto é muito profundo. Ele, vai e converse com seus amigos sobre ele. Aí eu brinco, até hoje eu tô conversando com meus. A galera pode começar a conversar entre si. Eu já estou fazendo isso com uma amiga. Eu vou lendo, vou Que mandando um pedaço delícia, que dela. delícia. É isso, é isso. Só o afeto cura. Só o afeto. E uma coisa sobre o James também que eu acho que é importante dizer pra vocês. Quando eu conheci ele, eu fiz um texto pra Bodhisattva, que saiu. Eu não sei nem qual foi a edição, faz um tempo. E não, eu fiquei tão impactado com ele que eu fui perguntar a ele: eu posso fazer uma entrevista? Eu tinha acabado de chegar em Portugal, eu não sabia o que eu ia fazer da vida.
né? E aí ele disse, claro, foi na Espanha isso. Aí eu perguntei, eu morava no Porto, que é no norte, aí eu desci, encontrei ele. Aí ele disse, acho que Edson e Márcia conheceram ele, né? Não, outras pessoas conheceram também, que estão aqui, né? Mas Ana Paula tá aqui também, Silvia, Claudinha. Mas ele fez assim comigo. Ele pegou e disse. Eu até me emociono falando isso, porque ele disse. Quando eu cheguei perto, ele pegou assim no meu rosto e fez assim. Tipo, eu perguntei quando a gente pode fazer a entrevista. Aí ele fez assim e fez. Por que não agora? Foi assim, né? Contato, contato, contato. É isso que a gente vai precisar, né? Contato, contato com o Dharma, contato com, né? De gestão e contato, de gestão e contato, de gestão e contato. A criança só bota crenças negativas pra dentro porque ela ama os pais. Ela ama demais. Então ela não digere, ela só bota pra dentro. Mas é porque ela ama. Então a gente também vai descobrir, olha, isso aqui me faz bem, eu amo isso. Amo barra soul, vacuidade. Amo muito tudo isso. A gente precisa desse nível de paixão. Se a gente não tiver, a gente vai precisar disso. É tipo, ai, né? Muito bem. Depois dessa emocionalidade, quero saber se alguém tem alguma dúvida que quer trazer. João, Oi. oi. Oi, Ah, Silvinha. ah, tu poderia repetir a frase que tu sugeriu para a gente fazer já que não rolou a opção A, que Uhum. seria uma das frases terapêuticas que tu abordou antes. Acho que tu largou, tava sem caderno aqui. Eu acho que, eu acho que não tem uma específica. O que eu fico pensando é quando você pega algo. Isso é uma excelente pergunta, assim, pra gente olhar. Quando você pega algo que te chamou atenção, pega aquilo e faz a escrita terapêutica. Por exemplo, a palavra casulo kármico, Essa eu anotei aqui. né? Do tipo, pega essa palavra, pega, faz a escrita terapêutica, são 4 dias, 20 minutos sem tirar a caneta do papel. 4 dias, 20 minutos, né? E a gente escreve. Aí você vê como, quais são os meus casulos kármicos? Ou se não, quais são as crenças que. Você pode fazer a pergunta. eh, Você pode pegar duas palavras, liberdade, natural, né? Escreve 4 dias. Mas tem um programa de estudos pessoal para além do nosso estudo é muito bom, porque essa é a maneira íntima ou erótica, como eu gosto de dizer, que isso vai entrar em contato contigo, né? Então, por exemplo, para mim, casulo kármico algo forte, ou eu não lembro nem o que foi que eu falei antes, se Silvia. É, eu também. Mas tudo bem. Mas assim, Vai pega esse surgir outro. trecho e aproveita nesses 4 dias para fazer um trabalho assim, do tipo, olha, como um compromisso pessoal. Não estou dizendo para todo mundo fazer isso, porque isso cria opressão. Mas assim, é importante cada um descobrir o que é que vai te ajudar a digestão. A escrita terapêutica é maravilhosa porque ela é um processo que vai processar coisas. Quando você escreve sem parar, você não está elegendo, você está simplesmente soltando. Tá vindo, né? Tá Uhum. vindo. Você vai, nossa, vem muita coisa. Ou as crenças que eu carreguei, acho que eu lembrei agora, as crenças que eu carreguei sobre mim e que se provaram e que eu mudei, quantas eu já achei que fui? Essa é uma boa pergunta para um trabalho, para um trabalho de escrita contemplativa, né? Ó, Michele Uhum. colocou aí. Tudo aquilo que eu tenho certeza que era e deixei de ser, coisas que insistem em acontecer como se fosse eu, em Ah, sentir, obrigada. né? Uhum. Então a gente vai olhando e vai, uau, uau. Então, assim, por mais que não é terapia, mas tirar. Uma vez ele disse isso, que é tipo,
Se você ajuda o coração a fluir melhor, você chega no Dharma, no ensinamento, e uau, você consegue aproveitar mais. Porque um estado muito denso não te ajuda a ver as coisas, né? Com certeza. Tá bom, obrigada. Muito bem. Ana Paula, levanta a mão. Oi. A gente faz essa escrita e depois lê e contempla, A- ou a- só. ela é feita sempre nesse modelo que a gente faz. Ela é feita. Você escreve um dia, você lê o próximo. Não, desculpa, você lê o dia anterior. Então você escreve e você lê o dia anterior. Aí você, no final do quarto dia, você tem lido os 3 dias que você começou. É, E aí você faz um tema, você vai fazer outro tema, você vai fazer outro tema, né? Você vai. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Muito rico, muito rico, muito rico, né? Muito rico, muito rico. Uma pessoa que eu conheço, ela falou que as pessoas fizeram um desafio fit. Ela contou isso. Foi muito curioso o que ela contou, que era você tinha que postar correndo, comendo saudável, as coisas assim. E aí milhares de pessoas começaram a participar disso, né? Ia mudar a vida. Eu acho que eu vou fazer um desse da escrita. Poste o quarto dia, não o texto, né? Mas poste algo assim, porque é muito rico. É muito rico, é muito rico. A gente precisa de mais processos comunitários de soltura, de sofrimento. Eu, quando for apresentar a Aline, vocês vão ver as qualidades dela, que não são poucas, né? Ela é professora de CIB, né, Aline? Com Jeane Pedro, uma grande amiga. É... Dharma Rats. Acho que vai ter, vice. Vai ter Dharma Rats daqui a pouco. Muito bem, gente. Então tá. Então a gente chegou no final. A gente não vai fazer ainda a prece formal de longa vida de James, porque a gente vai conversar sobre ela já já, mas eu queria que ele, como algumas pessoas sabem, ele vem passando por um processo de saúde difícil nos últimos tempos. Então a gente vai só desejar que ele tenha uma longa vida, que ele desbloqueie qualquer obstáculo que ele tiver sentido nesse momento, para que ele possa estar mais tempo com a gente nesse mundo, tá? Muito bem. Então, muito obrigado. E a gente se vê no nosso grupo. Aí vocês podem trazer as dúvidas no grupo. Agora o grupo vai ficar bem interessante. E a gente pode ir olhando nossas coisas e façam a yoga. Façam esse processo de olhar para dentro. Façam. E é isso que vai ajudar. Vai ajudar muita coisa. Não só a iluminação. A gente, quando pede ajudar os Budas, diz a realização comum e a suprema. A realização comum desbloqueia o que tem que ser desbloqueado, por gentileza, né? E a suprema que é você reconhecer quem você é. Essa é a realização suprema. Então tá, amores. Beijos. Mais uma vez, muito obrigado. A gente vai, os que eu não conheço, a gente vai se conhecer melhor. Os que eu já conheço também, todo o meu afeto, todo o meu carinho, minha gratidão por estarem Hum, aqui. Segunda-feira que vem a obrigada, gente vai João. ter a Aline João. e seguir o estudo, tá? Então, Obrigada. beijos e beijas. Beijos. Obrigada, Obrigada. João. Até Obrigada, mais, até gente. mais. Tchau. Até já, Tchau. até já, beijos. Tchau, obrigada. Até já.